Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um campo que é simplesmente fundamental na ciência da computação, a mineração de dados. O nosso objetivo aqui é bem claro: entender como é que se transforma essa avalanche de dados brutos que existe por aí em conhecimento de verdade. Um conhecimento que seja valioso e estratégico. Vamos lá, então. Para a gente começar, vamos primeiro ter uma noção do tamanho do problema. Hoje em dia, as organizações, as empresas, elas geram um volume de dados que é tão, mas tão grande que analisar tudo isso de forma manual é simplesmente impossível. Isso acaba criando um grande paradoxo na nossa era da informação. E o paradoxo é exatamente este: ter mais dados não quer dizer de jeito nenhum que se tem mais informação. Pensa bem, no ambiente de uma empresa, ter um oceano de dados brutos não serve para nada se não existirem as ferramentas certas para navegar nele. Na prática, o que acontece é que o excesso de dados pode acabar escondendo os insights que realmente fazem a diferença. Então, o ponto central é esse. Olhem só, o valor não está no dado em si, mas na nossa capacidade de interpretar esse dado para gerar ações, para gerar estratégias. É justamente para resolver esse desafio que nasceu todo um campo de estudo chamado descoberta de conhecimento em bases de dados. A solução para esse caos de dados, então, está numa estrutura, num processo bem definido. É uma verdadeira jornada que nos leva do dado bruto até o conhecimento. E essa jornada a gente costuma representar visualmente como uma pirâmide. Lá na base, a gente tem os dados brutos, fatos soltos, sem contexto nenhum. Quando a gente organiza e contextualiza esses dados, eles viram informação. E lá no topo, quando analisamos e sintetizamos essa informação, aí sim a gente chega no conhecimento. É isso que serve de base para tomar decisões inteligentes e estratégicas. O nome formal para todo esse processo é KDD, que vem de Knowledge Discovery in Databases. E prestem atenção nas palavras dessa definição, ok? É um processo não trivial, ou seja, é algo complexo, com várias etapas, e ele busca extrair um conhecimento que estava implícito, que era desconhecido e, o mais importante de tudo, que seja potencialmente útil. E aqui, atenção, é fundamental a gente desfazer uma confusão muito comum. Data mining ou mineração de dados não é o processo inteiro. É uma etapa específica e, claro, importantíssima dentro do KDDI. Pense na mineração como um momento da escavação, sabe? É a hora em que os algoritmos são aplicados para, de fato, extrair os padrões daquela montanha de dados que já foi toda preparada. Bom, agora que os conceitos estão mais claros, vamos ver como essa jornada de descoberta funciona na prática, passo a passo. O processo KDD é todo estruturado, metodologicamente, em 5 fases. Tudo começa com a seleção, que é quando se define o problema e quais dados são importantes. Depois, vem o pré-processamento, uma etapa, gente, que é crítica, de limpeza dos dados, de tirar inconsistências. A terceira fase é a transformação, onde os dados são ajustados para análise. A quarta é a mineração de dados propriamente dita. E, por fim, a interpretação, que é onde os padrões encontrados são analisados e finalmente viram conhecimento. É muito importante entender que, embora todas as fases sejam indispensáveis, a mineração é o coração do processo. É ali que acontece a busca de verdade pelo ouro, aplicando os algoritmos naqueles dados que foram cuidadosamente preparados nas etapas anteriores. Porque, veja bem, sem a preparação, a mineração não funciona, e sem a mineração, a preparação não tem propósito algum. Uma coisa depende da outra. Ok, entendemos a teoria, agora vamos para a prática. Que tipo de ferramentas os profissionais dessa área usam para executar tudo isso? Vamos dar uma olhada em algumas das mais conhecidas e que são de código aberto. Bom, vamos destacar 3 gigantes do mundo open source. O RapidMiner é uma plataforma visual bem completa que integra todo o ciclo de vida de Machine Learning. Já o Knime, ele se destaca pela interface intuitiva de arrastar e soltar, o que é ótimo para construir processos complexos sem precisar programar. E o Apache Spark é basicamente o padrão da indústria para processar dados em altíssima velocidade e em grande escala, fundamental para quem trabalha com Big Data. Dominar ferramentas como essas é um passo enorme na carreira de qualquer analista de dados. E agora, a parte mais legal. Vamos ver onde todo esse processo se transforma em valor de verdade. Como é que a mineração de dados gera resultados concretos, resultados estratégicos? A mineração se divide em várias tarefas. A classificação, por exemplo, ajuda a gente a categorizar coisas novas, tipo um filtro que separa e-mails normais de spam. A clusterização descobre grupos naturais nos dados, sem que a gente diga o que procurar.
As regras de associação encontram itens que costumam aparecer juntos. O exemplo clássico é o pão e a manteiga no supermercado. A regressão tenta prever valores numéricos, e a detecção de anomalias acha aqueles pontos fora da curva, que podem ser erros ou, quem sabe, uma oportunidade de ouro. Olhem só este exemplo prático de clusterização. Este mapa não está só mostrando pontos aleatórios, ele está agrupando a densidade de dívidas por bairro. Com uma visualização dessas, uma empresa consegue ver de imediato quais são as áreas críticas de inadimplência. Ou seja, ela transformou milhões de registros que eram abstratos em um insight geográfico, algo totalmente prático. E este último exemplo amarra todo o conceito. Imagina só, uma companhia telefônica minera seus dados e descobre um padrão. Existe um grupo, um cluster de clientes, que faz um número incomum de ligações para o Japão. Qual é a ação estratégica? Uma parceria com uma companhia aérea para oferecer promoções de viagens ao Japão direcionadas só para esse grupo. Isso é a mineração de dados na sua essência. Pegar um padrão que estava escondido e transformar uma vantagem competitiva clara e mensurável. E assim, a gente conclui. A mineração de dados, no fim das contas, é a chave para destravar um potencial gigantesco que já existe, mas que está escondido nos nossos dados. A pergunta que fica não é se existem padrões valiosos, mas sim quais a gente vai descobrir a seguir. Qual será a próxima descoberta que vai mudar o jeito que a gente vive ou faz negócios? A resposta está lá, só esperando para ser minerada.